Olá, gente! Meu nome é Vitória Freitas, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar sobre alimentos funcionais, superalimentos, alimentos que têm propriedades incríveis para a saúde e são sempre falados, citados na ciência, na literatura científica. Eu vou explicar por que eu escolhi falar sobre esse assunto. Então, gente, eu escolhi falar sobre esse assunto porque é o seguinte, toda vez que eu vou pesquisar num artigo científico, ou em muitos artigos científicos sobre inflamação, doenças crônicas dolorosas, saúde da mulher, eu vejo que sempre tem uma série de alimentos que se repetem e que são sempre citados, que possuem propriedades muito interessantes para a saúde, que acabam auxiliando na cura ou na gestão, da manutenção da saúde também, ou na prevenção de doenças, tá bom? E eu sempre vejo que eles são extremamente citados em livros, em artigos científicos, e eu resolvi trazer um pouquinho deles e falar a respeito deles. Vamos lá? Então, primeiro eu queria falar o que é um alimento funcional, qual é a definição. Alimentos funcionais são alimentos que não somente nutrem, mas eles também trazem benefícios para a saúde em função das substâncias químicas presentes neles, né, que a gente chama que são compostos bioativos, né, que são pigmentos, flavonoides e outros elementos que acabam trazendo um potencial de prevenção, né, e de auxílio na saúde. Então eles estão aí auxiliando na prevenção de uma série de doenças crônicas, né, obesidade, hipertensão, diabetes, por aí vai. Qual é a principal dica que eu quero deixar para vocês? Que os alimentos vegetais, de modo geral, não só os alimentos funcionais, todos aqueles que a gente vê nas feiras, nos mercados, que inclusive tem muitos que eu não vou citar aqui, que eles sejam a base da alimentação de vocês, tá? Que eles realmente sejam a maior parte das coisas que vocês vão consumir ao longo do dia, tá? Porque é só dessa forma, eles sendo a base, que vocês vão prevenir e vão auxiliar também em uma questão de saúde, né, que vocês possivelmente podem ter. Eu vou começar citando a soja, né, que é aquele grão, aquela leguminosa, né, que inclusive é bastante produzida aqui no Brasil, né. Ela tem um potencial anti-câncer e também tem um potencial de auxiliar na menopausa. Fora que a proteína de soja, ela também ajuda no controle do colesterol sanguíneo, né? Então a gente aí dá a dica que se consuma 25 gramas de proteína de soja por dia para você auxiliar, né, ou prevenir o aumento do colesterol no sangue, tá? Então a soja ela é super citada, inclusive pode ser vista aí como também uma fonte de proteína vegetal para vegetarianos, então é bem interessante que se consuma a soja com muito mais frequência. Inclusive tem um tipo de alimento, né, derivado da soja, que é o tofu, que ele também traz todos esses benefícios da soja, né? Acaba sendo também rico em cálcio. E uma forma que você pode fazer o tofu é fazer em casa mesmo, e aí você utiliza o grão de soja, né? Depois de demolhado, você moe esse grão de soja junto com a água e você vai cozinhando, né, esse líquido com ácido e depois vai retirando ali os flocos, né, de proteína que vão se formando e vai tirando. Depois você vai fazendo a peneiragem e depois no final você forma o tofu. Inclusive tem vários vídeos aí no YouTube ensinando como é que se faz o tofu caseiro. Eu vou ver se eu deixo algum vídeo aqui para ensinar vocês como é que faz aí na descrição. O outro grupo de alimentos que eu quero falar são os peixes marinhos, tá? De águas profundas, né? De águas frias, né? Então a gente tem aí a sardinha, o atum, o arenque, a cavala, o salmão, todos esses são interessantes para a saúde porque eles têm o que a gente chama de gordura ômega 3, né? E a gente já falou bastante aqui, né? Inclusive eu estou sempre falando nos vídeos, que o ômega 3 ele é um tipo de gordura anti-inflamatório, né? Então ele melhora o sistema imune e também auxilia no controle do colesterol sanguíneo também. Principalmente aquele colesterol que é o ruim, né? Que a gente chama de LDL. Ele também é um tipo de lipídio que deve ser consumido, enfim, pelas mães e tal. Interessante para o desenvolvimento do sistema nervoso dos recém-nascidos. E ele também acaba cumprindo aí um papel interessante para a questão da imunidade, né? E também tem já alguns estudos que começam a levantar sobre a importância do ômega 3 para melhora do humor, para combate de depressão, ansiedade, etc.
Aí a gente também tem a linhaça, as nozes, as chias, né? As amêndoas, que elas são o quê? O fonte de ômega 3 de origem vegetal, que é um pouco diferente desse ômega 3 dos peixes, por exemplo, né? Ele é como se fosse um precursor dos tipos de ômega 3 que são encontrados nos peixes, né? Então o organismo precisa processar um pouco mais para estar pronto para ser utilizado. Também tem aí a capacidade anti-inflamatória aí desses vegetais. Outro grupo também que é bem interessante de se consumir, que são as frutas vermelhas. Em função dessa coloração delas, né, elas são muito ricas no que a gente chama de flavonoides e antocianinas, que são esses pigmentos avermelhados que dão a coloração a essas frutas vermelhas, e graças a essa coloração elas têm um potencial anti-inflamatório e antioxidante, né? Então combatendo inflamação, combatendo tumores, né? As frutas vermelhas também são bem interessantes para o funcionamento do sistema nervoso, para a melhora, né? É uma das colorações dos grupos de alimentos que se indica para quem quer melhorar o potencial de memória, né? Quem estuda, enfim. E aí, quais seriam essas frutas vermelhas, né? Então a gente tem, por exemplo, amora, a gente tem açaí, a gente tem jabuticaba, a gente tem ameixa, a gente tem cereja, morango. A uva roxa também entraria nesse grupo, porque ela é bastante rica também em antocianinas, né? Resveratrol, que é exatamente o tipo de coloração bem específico da uva, né? A gente também tem melancia, maçã, jabuticaba, e elas também são muito ricas em vitamina C, esqueci de falar, então acaba sendo interessante também na prevenção de gripes, né, e processos infecciosos, principalmente relacionados a vírus, né. Outro super alimento que está muito em alta, começou a ser estudado uns anos atrás, e assim, ele está sempre na moda, que é o chá verde, né. O chá verde, ele possui uma substância chamada epigalocatequina galato, que é responsável por várias propriedades do chá verde, né? Então essa epigalocatequina galato, ele acaba tendo um efeito termogênico, né? E acaba auxiliando no emagrecimento, né? O chá verde ele também tem a cafeína, também acaba tendo esse efeito termogênico estimulante, e ele também possui um aminoácido chamado L-teanina, que acaba tendo a função de auxílio na ansiedade, né? No controle da ansiedade. E aí eu também gostaria de citar dois tipos de chá verde, que é o Banchá, que é um outro chá também que é super conhecido, e o Matcha, né? Qual é a diferença? É que o Matcha, ele é o chá verde mais novo, né? Feito das folhas mais novinhas. E o Banchá, ele é o chá feito das folhas mais antigas, então ele acaba tendo um menor gosto, né? Ele acaba sendo menos amargo e mais aceitável do que, por exemplo, o chá verde ou o matcha. O matcha de todos, ele é o mais fortão mesmo, né? Acaba tendo um teor, assim, um gosto bem mais amargo, né? Outro grupo também de alimentos que são muito citados, que é o brócolis e a sua família, que é a família das brássicas, né? Que são todos esses vegetais que lembram repolho, né? Então, couve de Bruxelas, repolho, couve-manteiga, mostarda, rabanete, tá? Eles possuem substâncias, né, compostos sulfurados, que acabam também combatendo a proteção contra o câncer, principalmente câncer de mama, tá? A única coisa que a gente tem que ter cuidado ao consumir esse grupo cru é se você tem algum problema da tireoide, porque eles possuem uma enzima ali que acaba desacelerando um pouco o metabolismo da tireoide. Então, se recomenda que ele seja consumido cozido. A chia e linhaça, que são duas sementes maravilhosas, né, elas também são fontes de ômega 3 e elas podem ser consumidas cruas ou podem ser adicionadas em preparações. O interessante também da chia de linhaça é que elas têm uma capacidade de absorção de água. Então, quando você ingere elas, dá aquela impressão de saciedade, sabe? Aquele preenchimento do estômago. Então, elas são muito interessantes também para quem quer emagrecer ou também para quem quer auxiliar na prisão de ventre, a melhorar o intestino, justamente também porque elas serem muito ricas em fibras, em absorver essa água, elas também ajudam na formação do bolo fecal e acaba também que elas ajudam a controlar taxas, enfim, de colesterol, de açúcar no sangue também. Outros alimentos também que são interessantes é o grupo dos probióticos. O que seriam os probióticos, Vitória? Probióticos, né, são micro-organismos vivos que são encontrados em alimentos e que eles colonizam o nosso intestino e acabam trazendo benefícios para a nossa saúde, tanto benefícios no próprio intestino, né,
melhorando ali o funcionamento intestinal, prevenindo infecções e inflamações intestinais e prisão de ventre, mas melhorando também a nossa imunidade como um todo, tá? Então, alimentos, por exemplo, fontes de probióticos, a gente tem, por exemplo, kefir, né, que é uma espécie de fermentado, né, ali, que pode ser a base de leite ou a base de água, né? A gente tem, por exemplo, o próprio iogurte natural, que é muito fácil da gente achar. A gente tem também o kombucha, que é uma bebida fermentada à base de chá preto em geral, mas hoje você já pode fazer kombucha de fruta, de vários outros tipos de chá que você pode pensar, né? E, por exemplo, o tempê também, que é uma espécie de barrinha, assim, de leguminosas, que ela é um pouco repleta ali de micro-organismos ao redor. O consumo de probióticos ele é muito interessante para quem tem candidíase de repetição, porque a gente sabe que o trato intestinal das mulheres que têm candidíase de repetição provavelmente está ali um pouco bagunçado, sabe, com algumas bactérias que não são muito benéficas. E aí você consumir esses probióticos com mais regularidade pode auxiliar na melhora da sua imunidade ali, que acaba também impactando na imunidade ali da região pélvica, né? E acaba melhorando também a questão da candidíase. Um outro alimento que eu amo de paixão, que eu já falei aqui inclusive em outros vídeos, que não pode faltar lá em casa, é a aveia. E a aveia, ela é um ótimo alimento para poder prevenir o câncer de cólon. E ela também ajuda no controle das taxas de colesterol e açúcar no sangue, ajuda na prisão de ventre, ajuda na imunidade também, ajuda no controle em si, enfim, do açúcar, do colesterol do sangue, além de ser riquíssima em fibra, riquíssima em cálcio e outros elementos. Então, consumam a aveia em vez de, sei lá, tá consumindo aquele biscoitinho de creme crack, faz um biscoitinho de aveia, faz um mingau, procura uma receita com bolinho de aveia que com certeza vai estar agregando muito mais para a sua saúde. Um outro alimento que é perfeito para quem quer também tá aí deixando a saúde em dia, né? Assim, são vastíssimas a quantidade de estudos que se fala sobre isso, sobre esse alimento, que é a cebola, tá? A gente sabe que a cebola ela é um prebiótico. O que é isso? A gente tem o probiótico e a gente tem o pré-biótico. No caso, a cebola é um pré-biótico. O pré-biótico são fibras presentes em alimentos que auxiliam o crescimento, ou seja, que alimentam os probióticos, que alimentam as bactérias do bem. Então acaba sendo meio que uma simbiose. Você tem os probióticos e você tem as fibrazinhas do bem, que são os probióticos, e um fica ali trabalhando junto com o outro, né? E a cebola teria essa função de ser uma pré-biótica, né? E aí ela também tem um efeito antioxidante, né? Então ela previne ali a ação dos radicais livres, envelhecimento precoce, formação de tumores. Ela também é interessante, porque ela também é antifúngica, antibacteriana, então melhora da imunidade. Ela também previne doenças coronárias. Ela auxilia também no controle do colesterol e na pressão arterial. Lembra que a gente fala que a cebola tem no sangue justamente por isso, que ela tem esse potencial, né, de ajudar mesmo a fazer esse controle do colesterol. Parece que a casca da cebola ela tem um potencial de aumentar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. Tem gente que até inclusive faz receita de chá de casca de cebola. Se talvez esse seja o seu caso, que você esteja procurando melhorar talvez aí as suas taxas de colesterol, quem sabe recorrer a um chá de cebola não seja uma boa. O próximo alimento que a gente falar é da família da cebola também, que é o alho. Eu também amo alho, amo. Toda comida assim que eu tenho que fazer, que precisa de um pouquinho mais de tempero, eu preciso botar um alho. E assim, o alho também é um dos alimentos mais estudados. A gente sabe que ele tem propriedades antifúngicas, então também auxilia no controle da candidíase de repetição e outras infecções. Auxilia no controle da pressão arterial, né? Inclusive o alho ele é muito estudado para essa questão, né? Se diz que a ingestão de 3 a 5 de dentes de alhos macerados por dia já poderia ser benéfico no auxílio do controle da pressão. Ele também tem ação antioxidante e anti-inflamatória, justamente porque ele é rico, que a gente chama de compostos sulfurados, compostos ricos em enxofre, tem esse potencial, essa propriedade de ser antioxidante. Um outro alimento que a gente vai falar é o gengibre, que também está super em alta, é super citado, ele é anti-inflamatóriosíssimo. Então, quando você lê sobre doenças de fundo inflamatório, dificilmente você não vai encontrar o gengibre ali. Tá? Então, o gengibre ele é anti-inflamatório, ele auxilia também no controle de vômitos e enjoos, né? Tanto que ele pode ser usado na gravidez,
por exemplo. Ele também é antiartrítico, ele também auxilia no controle do açúcar no sangue, então ele é antidiabético. É também antibacteriano, antifúngico, anticancerígeno e outra coisa, ele também ajuda na proteção do fígado. Então, se você está ali com aquele fígadozinho gorduroso, quem sabe você consumir um pouquinho mais de gengibre no seu dia a dia, fazer um arrozinho com gengibre, ou até mesmo consumir um chá de gengibre não pode aí estar te ajudando. Então eu vou ler aqui uma partezinha que fala de um estudo que foi feito em 2020, tá? No caso, esse estudo ele foi feito na parceria entre pesquisadores de universidades brasileiras e da Fiocruz, e eles avaliaram o efeito do consumo de gengibre em alguns parâmetros de saúde, né? Na verdade, foram feitos com pessoas que tinham diabetes mellitus do tipo 2, né? Então eles viram o quanto o gengibre impactava em controle de açúcar e colesterol do sangue, tá? Essas pessoas elas eram atendidas em unidades primárias de saúde do SUS, então é tipo clínica da família, sabe? E aí o que eles perceberam nesse estudo, tá? Nesse estudo brasileiro, show de bolíssima, tá? Encabeçado aí pela nossa querida Fiocruz. Eles viram que houve diminuição da glicemia de jejum, ou seja, no açúcar, né, que está ali no sangue, enquanto a pessoa está em jejum. Houve diminuição do colesterol total, tá? E também do mau colesterol nessas pessoas que tinham diabetes mellitus do tipo 2. Então, ó, gengibre, tá de parabéns. E por último, nós vamos trazer a nossa rainha dos temperos, que é a cúrcuma, né? Ela também é super estudada e cada vez mais se vê benefícios a respeito da cúrcuma, né? O princípio ativo dela é a curcumina. A gente sabe que a curcumina, ela combinado com a piperina da pimenta preta, ela traz mais benefícios. É como se ela fosse melhor absorvida pelo nosso organismo, ela fosse mais ativa e ela também é melhor absorvida em meios gordurosos, né? Em contato com gordura. Então, por exemplo, talvez você colocar ali uma pimenta com azeite, já melhora a absorção dessa curcumina. Né? E aí o que os estudos vêm trazendo? Que eles auxiliam também, previnem o entupimento de artérias, né? É extremamente anti-inflamatória e ela também está ligada ao processo de detoxificação hepática, ou seja, de limpeza, vamos dizer assim, né, do organismo de substâncias tóxicas por meio do fígado também. E ela também tem um grande potencial de controle de açúcar no sangue. Também tem vários estudos falando da capacidade que a cúrcuma, né, que a curcumina tem também no controle de doenças degenerativas do sistema nervoso, tipo Alzheimer, etc. Gente, se vocês chegaram até aqui, eu queria pedir que vocês me seguissem, que vocês dessem um joinha, por favor, contribuam com o canal, sigam, deem joinha, porque o YouTube precisa entender que esse conteúdo científico aqui, lindo e maravilhoso, é útil para todos vocês, tá? Eu vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais, tem aqui meu TikTok, meus 2 Instagrams, me sigam lá, tá bom? E eu também vou deixar aqui embaixo o meu site, se vocês quiserem entrar em contato para saber melhor sobre as consultas e para saber também do meu serviço Programa Nutricional Vitalidade Lúdica, que é um combo de 5 consultas, né, totalmente estruturadas, que vão mudar a sua vida por meio da alimentação, que vão trazer mais qualidade de vida, que vai fazer com que você entenda melhor sobre os nutrientes, melhor sobre os alimentos e saia com material riquíssimo, né, depois que terminar todo o processo. Muito obrigada por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.